Começa aqui mais uma edição do Essencial HB para você, no canal 15, o canal da gente. E primeiro eu faço uma saudação à cidade de Araguari, onde nós chegamos com imagem e som na pureza aqui da nossa emissora. E quero muito agradecer a recepção do senhor Abadias, do Palace Hotel, do restaurante, do chefe Luiz e também de todo o pessoal do Vitrola. E outras oportunidades eu terei aí em Araguari. E por falar em Araguari, eu trouxe um araguarino para conversar comigo hoje, que é o Públio de Carizio de Paula. Exato. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guisney. É um prazer estar aqui com vocês. Públio, o primeiro programa eu trouxe o bispo da Diocese de Uberlândia e nós falamos um pouco sobre o catolicismo. Pois não. Nós vamos falar em outros programas sobre outros credos, outras crenças e outros tipos de fé, digamos assim. Você é espírita? Sou espírita. Você nasceu espírita? Você foi conduzido ao espiritismo? De que maneira que o espiritismo bateu na sua porta? Foi no berço realmente. Toda a minha família é de tradição espírita e sempre esteve ligado às atividades do espiritismo. Você é presidente de um centro espírita? Sou vice-presidente. Vice-presidente. Isso, do Centro Espírita Caridade, a segunda instituição a ser fundada em Araguari em 1924. E quem é a presidente? A presidente é a senhora minha mãe, Dona Gessi Carizio de Paula. Dona Gessi, um beijo para a senhora. Públio, o que é o espiritismo? O espiritismo é uma ciência que trata da origem, natureza e destino dos espíritos e a sua relação com o mundo material. E ele é considerado uma religião? A doutrina espírita, nós poderíamos dizer que ela tem uma consequência, ou toda a revelação espírita, ela tem uma consequência científica, uma causa científica, um roteiro filosófico e uma conclusão religiosa. Você disse no berço, né? Sim. Como que foi? No berço não tinha condição de você sacar sim. Isso, né? Mas aí você foi crescendo. Quando foi que a ficha caiu que você estava num ambiente espírita? Guinei, eu tenho as melhores lembranças disso. Você me pergunta isso e eu me emociono. Porque, para te falar a verdade, a minha lembrança mais grata é quando eu assistia às aulas que no catolicismo são chamadas de catequese, e até a época era o catecismo espírita. Hoje, atualmente, as aulas infanto-juvenis são chamadas de aulas de evangelização, ou Departamento de Infância e Juventude. Naquela época, eu estava com 5 para 6 anos e eu ia todo domingo, às 9h30 da manhã, à aula de catecismo. E a nossa professora, que era uma jovem, muito delicada, muito sensível, ela nos fazia sentir realmente o propósito de estar ali. Então, Com 5, 6 anos, você já sacou essa coisa da diferença do espírito e da carne? Olha, para te dizer a verdade, nós éramos iniciados... Porque é difícil isso, né? Veja bem, há uma linha do mais simples para o mais complexo nos conteúdos do espiritismo. Então, nós partimos de princípios básicos, mais elementares, para ir para questões mais complexas. Mas isso você é um homem adulto. Eu digo uma criança de 5, 6 anos. Você me perguntou, então me perdoe que eu não entendi bem a sua... Com 5, 6 anos você foi induzido. Eu passei a participar das aulas de evangelização. Mas quando que a ficha caiu? Que você falou, existe o espírito, existe a luz. Foi logo depois, porque com 13 anos de idade, eu participava... com 13. Com 13, na sucessão das atividades, porque a instituição tinha o trabalho de evangelização infantil, mas tinha os trabalhos de juventude e os trabalhos adultos. Então, com 13 que a coisa foi... Com 13, eu já tinha tido as informações básicas relacionadas num diálogo com a criança e me encontrei nas atividades juvenis. Mas mesmo participando da atividade jovem,
eu passei a frequentar uma aula que era antes da evangelização e que se chamava aula bíblica. Entendi. Na verdade, quem participava ali era quase um curso superior de espiritismo, entre aspas. Eu vou te interromper, chamar o nosso primeiro break comercial. O Públio também é professor de espanhol. Nós vamos falar mais sobre a doutrina espírita no segundo bloco e eu quero a sua presença conosco, não só de Uberlândia e Jaraguari, mas de todas as outras cidades do Brasil e do mundo, que você pode assistir o nosso programa através do canal da gente.com.br, através do meu blog e também das redes sociais, que uma delas é o YouTube. Eu volto em instantes com você. Até já. De volta com você, na presença do Públio, e mais uma vez, obrigado, Araguari. Públio, eu tive a oportunidade de ir até o jazigo de Allan Kardec, no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Perfeitamente. E foi um momento na minha vida, já há muitos anos atrás, onde eu estava completamente ligado à doutrina espírita. Hoje eu me assumo cristão, apenas cristão. Perfeitamente. Mas eu pude aprender muito com a minha avó, o nosso lar, ler Allan Kardec, aprender o kardecismo, todas essas coisas aí. Então eu tenho alguma afinidade, digamos assim. Eu queria que você nos dissesse, o Brasil é o maior país espírita do mundo? Porque a gente fala de Allan Kardec na França, são poucas as pessoas que conhecem. Exatamente. Depois de que o Espiritismo foi elaborado, instituído, vamos dizer assim, o Brasil, por suas características, eu vou chamar até de afetivas e espirituais, realmente foi um berço onde ele se desenvolveu, essa árvore cresceu aqui, naturalmente pelas nossas características. Hoje o Espiritismo retorna para a Europa, quase que testemunhando a frase de Humberto de Campos, dizendo que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, porque o Espiritismo volta de uma certa forma para o mundo com brasileiros que saem daqui para cumprir os seus papéis profissionais fora e levam o espírito de serviço e todo esse conjunto de informações que a doutrina espírita nos traz, inclusive a França. Uma pessoa que tem esse papel é o Divaldo Franco. Públio, você disse que o Brasil é o coração do mundo. A pátria do Evangelho. E a pátria do Evangelho. São palavras do Papa Francisco também. Ah, sim, que beleza. Então nós vemos que é uma verdade universal. É verdade. Porque quem fez essa proposição foi Humberto de Campos, numa obra psicografada na década de 30 por Francisco Cândido Xavier. Temos aqui pertinho Uberaba, né? Exatamente. O Chico Xavier, que é uma figura internacionalmente conhecida, né? E existe por lado, digamos, dos evangélicos, né? Em dizer que não devemos mexer com os mortos. Sim. Você já deve ter ouvido falar isso. Sim, é uma proibição que está no Velho Testamento de Moisés. Porque eles devem descansar, serem respeitados, sim, né? Qual é a sua retórica em relação a isso? Bom, na verdade, nós compreendemos que a proibição de Moisés tem o seu fundamento, porque houve um exagero do diálogo com os mortos, porque existiam comunicações espirituais desde que o homem é homem na Terra. Correto. Não foi o Espiritismo que inventou isso. A Bíblia, de capa a capa, tem fenômenos de todos os lados. É verdade. Ocorre que ele proibiu por causa do exagero que acontecia. Porém, alguns anciãos continuaram com essa a autorização de Moisés. Correto. Mas nós vamos ver que mesmo Moisés proibindo, os espíritos se comunicaram depois dele. Não é? Os espíritos continuaram comunicando, inclusive com Jesus Cristo no Monte Tabor, onde ele transfigurou e apareceu Elias e Moisés. Quer dizer, então esses espíritos são muito desobedientes, né? Agora, na verdade, nesse novo processo em que o Espiritismo, no século XIX, foi codificado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, foram os espíritos que evocaram os homens. Não foram os homens que saíram evocando e chamando os espíritos. Foram os espíritos quem compareceram na face da terra de maneira, inclusive, organizada, porque tem que se dar
com paciência ao trabalho de observar os fatos. São fatos que estão aí registrados historicamente. Desde o ano de 1848 em diante, nos Estados Unidos, houve então eu vou chamar de epidemia, mas uma avalanche de fenômenos de pancadas, transportes. E as pessoas estavam vivendo suas vidas normalmente na sociedade, os lares cumprindo seus papéis, quando os espíritos é que vieram provocar os barulhos, os fenômenos e chamar, olha aí, ó, nós estamos aqui, nós vivemos, ninguém morre. Públio, e a partir daí... As pessoas dizem, o mundo diz, a humanidade diz que somos seres materiais tendo uma experiência espiritual, mas na verdade... Nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. É isso? É exatamente isso. A gente termina esse segundo bloco e eu volto no terceiro e último para a gente continuar no mesmo assunto, mas conhecer um pouco mais sobre o Públio. Até já. Estamos de volta no terceiro e último bloco, sem esquecer que você pode assistir aqui no canal 15, o canal da gente, como também nas redes sociais. Públio, antes de partir para essa coisa de como é o seu dia a dia em Araguari, se você é casado, solteiro e tudo mais, eu queria só saber de uma mensagem sua em relação a essa questão de que quando isso aqui acabar, porque vai acabar, né? Sim. Um dia acaba de todo mundo. Essa é a nossa única certeza. Sim. Não é mesmo? Não sabemos como, Exato. Mas que tem um fim, tem. Exato. O espírito... Ele tem fim? Não. O espírito é imortal. Desde que saiu das mãos do Criador, no momento da criação, na noite dos tempos, daí para frente ele é imortal. A experiência no corpo é transitória. Entramos no corpo e saímos do corpo sem sair da vida. A vida é uma só. E o espírito vai para onde? Porque ele não ocupa espaço. Na verdade, nós sabemos que... Já que ele não é a matéria, né? Sim. Ele é luz? Sim. Podemos dizer que sim, que o espírito é uma luminosidade. É um princípio inteligente que se manifesta como luminosidade. Por isso mesmo que o Cristo disse, brilhe a vossa luz. Na nossa ignorância humana, a gente consegue ver o espírito através da luz dos olhos? O que ocorre é que, para se ver os espíritos, é preciso ter uma percepção mais acentuada, uma sensibilidade que vai além dos 5 sentidos, que nós poderíamos chamar de sexto sentido, não é? Inclusive foi feito um filme com esse título. E esse sexto sentido... O menininho que falava, eu vejo mortos. Exatamente. E esse sexto sentido... De modo, generalizando, todos nós temos. Perfeito. Uns mais acentuados, outros menos. Todos nós podemos perceber os espíritos, no mínimo, nas nossas experiências oníricas. Comida. Eu vi o Dom Paulo falando de massas, eu também gosto de massas. Bebida. Um suco natural e um espumante. Livro. Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell, Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Ben-Hur. Eu sou um pouco, não sei, antigo, não é? Um pouco antigo, podemos dizer. Não, estou adorando as suas escolhas. eu vi os filmes que você falou, os livros eu já li também. Covades, Médico de Homens e Almas é maravilhoso. Extraordinário. E a produção está mandando eu terminar o programa, porque já acabou. Eu quero que você termine com uma mensagem, porque temos vivido momentos tão conturbados, né, Públio? E dentro da sua sabedoria da doutrina kardecista, sim, qual seria o seu recado para nos tornarmos seres humanos melhores? Amar. Na nossa bandeira nacional, nós temos as palavras ordem e progresso. E essa frase, ordem e progresso, ela foi tirada do pensamento principal do positivismo. Só que no positivismo, Augusto Comte, colocava o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim.
nós não conseguimos um progresso intelectual e moral, que nem sempre andam juntos, sem ordem. E nós não conseguimos ordem, harmonia, convivência, se não tivermos o amor. Então nós poderemos dizer que o amor é a solução dos nossos problemas. Isso, nós não estamos falando aqui do amor sexo, do amor carnal, um amor maior. Mas nós estamos falando do amor que o Cristo nos trouxe. Existe um vídeo que está assim, muito disseminado na internet do Chico, em que o Chico Xavier ele fala para nós, se eu tivesse alguma autoridade, se eu fosse alguém que eu pudesse dizer alguma coisa para outro alguém, então eu diria o que nosso Senhor Jesus Cristo disse, amai-vos como eu vos amei. E eu acho interessante porque ele não disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas ele disse essa frase que é também do Cristo, amai-vos como eu vos amei, quer dizer um amor incondicional, respeitar o direito do nosso semelhante, do nosso próximo, o meu vai até onde começa o dele. Então se nós estabelecermos a nossa vida sobre esse amor, sobre esse respeito, certamente nós teremos ordem suficiente para crescer no rumo da felicidade, desse progresso, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista moral, que estabelece, que são normas imortais. E do político. Consequentemente. Públio, muito obrigado. Muito obrigado, foi uma satisfação. Para mim também foi muito grande. Muito agradecido. A você, muito obrigado pela sua audiência. Ame e um beijo para Guari. Até mais.